Fala, gente, boa tarde. Então, continuando aí, certo, nossa aula, nossas aulas de cálculo 2. Então a gente vai chegar agora na parte de definição de limite de funções de duas variáveis. Na aula passada a gente já viu a definição, tá, para um caso geral, para o Rn, funções de n variáveis. Então a gente vai para o nosso curso, nós vamos agora particularizar um pouquinho mais, tá? Descer um pouco mais a dimensão, que é mais interessante de visualização. A gente vai para funções de duas variáveis, mas as ideias são basicamente as mesmas, tá? E os exemplos que eu vou fazer vão ser praticamente os mesmos, tá? Então, a gente primeiro vai tomar uma função de duas variáveis, é claro, certo? E o que acontece? A gente vai definir, essa função tem que estar definida, certo? Numa bola aberta. E esses concentram um x0, y0 e um certo raio R. Lembrando que esse x0, y0, ele tem que ser ele é um ponto de acumulação, tá? Ou seja, não é necessariamente não é necessário que esse ponto ele esteja, vamos dizer assim, definido, né? No domínio dessa função, porque a gente vai trabalhar com aproximação. Então o que acontece, só é necessário que ele seja um ponto de acumulação, mas não que ele esteja definido, certo, dentro dessa bola. Então o limite de f de x, quando x e y tende a x0, y0, será um certo L se para todo epsilon maior que zero existir um delta maior que zero, tal que se essa distância aqui, ó, for menor do que o delta, que essa distância que está aqui vão ser o que? Vão ser esses pontos que estão aqui, ó. Aqui nós vamos ter pontos, certo? X, Y, aqui, ó. Aqui nós vamos ter pontos X, Y, certo? Que eles vão se aproximar. Vão ter pontos X, Y, que eles vão se aproximar, tá? Daquele ponto de acumulação que é x0, y0 pelas coordenadas aqui da figura. E aí a gente sabe lá da geometria analítica que a distância, como eu baixei a dimensão, né, para duas variáveis, então isso aqui no caso anterior, que era uma dimensão maior, a gente considerava como uma norma, certo, de xy menos x0, y0, né? Ele considerando uma dimensão maior, então isso aqui no caso seria uma norma. Mas aí a gente já baixou a dimensão, então essa distância calculada na norma euclidiana, no caso, né, lá da geometria analítica para o R2, vai ser a raiz quadrada da diferença ao quadrado desses pontos aqui, né? Então se isso aqui for menor que delta, então a distância entre f de x e L vai ser menor que epsilon. Então qual vai ser a nossa ideia? A gente vai, quando eu fizer o exemplo já, antes que eu esqueça, a notação é essa aqui, é uma notação já conhecida lá de cálculo 1, certo? Que é o limite de f de x, quando x e y tende a x0, y0, vai ser L, certo? O limite de f de x, quando x e y tende a x0, y0, vai ser um certo L, caso isso aqui ocorra, né? Então, o que acontece, pessoal? Nós vamos, quando eu fizer o exemplo já, nós vamos ver o seguinte, que a nossa intenção é encontrar uma relação onde a gente vai tomar esse delta como sendo um epsilon sobre alguma coisa. Por que a gente vai encontrar isso aqui? Porque a nossa ideia é o quê? Nossa ideia é que, dado um epsilon maior que zero, então a primeira coisa que eu escolho é esse intervalo aqui, ó. Então, escolhendo um intervalozinho aqui, ó, no eixo Z, escolhendo um intervalozinho ali que é no eixo Z, que é esse epsilon que está aqui, ó. Então, dado esse epsilon, ele é dado, e ele é um número muito pequeno, aqui é a figura que está ampliada para a gente visualizar as coisas. Então, dado um número epsilon muito pequeno, por exemplo, 0,001, 0,00001, não importa, o que é que nós, para que esse limite exista, certo, e seja L, o que acontece? Nós temos que encontrar um certo delta, que é o que? Esse delta é o raio daquela bola aberta. Então, se eu encontrar esse delta, onde na hora de você fazer essa aproximação desses pontos x, y para o ponto x0, y0, esse raio delta consiga, nesse raio delta, essa bola consiga se aproximar cada vez mais também, a função também se aproximar cada vez mais do L, é porque esse limite realmente é ele. Por exemplo,
Se aqui eu vou fazer uma aproximação, por exemplo, eu encontro, dado um certo epsilon primeiro, aí eu encontro um certo delta aqui, ó, com uma certa distância aqui, esse raio delta, e aí o que vai acontecer? Quando eu subir isso aqui, ó, eu vou subir, ó, quando eu subir aqui, ó, o que vai acontecer? Com esse raio delta, eu vou subir e vou cair nessa faixa que está aqui, ó. Vou cair nessa faixa. Então, quer dizer, dado um certo epsilon, aí eu encontrei um certo delta, que é essa bolinha aqui aberta, azulzinha, um pouquinho pontilhada aqui, interna. Então, eu encontrei esse delta que, ele, na hora que você calcula a imagem dessa bola, ela vai cair lá em cima com uma certa distância que entrou nesse intervalo, L mais epsilon, L menos epsilon. Aí você, não tô satisfeito não. Eu não tô, por exemplo, seguro que realmente esse limite é L. Então eu vou querer colocar um epsilon menor ainda, porque aqui tá pequeno. Então eu vou colocar um epsilon mais para cá. Então eu vou colocar um epsilon mais para cá. Eu quero saber se realmente ele está se aproximando para aquele limite L, a função. Eu quero saber se realmente está se aproximando. Aí você faz o quê? Aí você, se você conseguir fazer uma relação e encontrar um delta, onde esse delta vai ser um epsilon dividido por alguma coisa, você conseguir encontrar isso aqui, de forma que aqui agora você conseguiu achar uma bola aqui, ó. Você conseguiu aqui achar uma bolinha aqui, onde quando você traçar aqui esse pontilhado, ó, e essa distância cai dentro da faixa que você agora já diminuiu o seu L mais epsilon, já não é mais lá em cima, ó, já esse L mais epsilon já é aqui, aí esse L menos epsilon é aqui. Então, o que é que está ocorrendo? Quanto menor você escolhe o epsilon, você está conseguindo encontrar um delta, que esse delta depende do epsilon, porque ele vai ter uma relação de epsilon dividido por alguma coisa, epsilon dividido por 3, dividido por 5, eu dei o exemplo já. Então, por mais que você escolha um epsilon pequeno, você sempre está encontrando um raio delta, onde esse conjunto de números aqui, quando o xy se aproxima do xy0, a imagem dessa bola ainda cai dentro daquele intervalo lá. Então, quer dizer, quanto mais eu aperto aqui, ó, chego mais próximo do L, do limite L, quanto menor o epsilon, mais próximo eu estou chegando ao L. Aí eu escolho um epsilon bem pequenininho, aí eu consigo encontrar um delta também que cai dentro dessa faixa. Ou seja, quanto menor o epsilon, está chegando mais próximo do L, o delta, eu vou ter uma relação aqui, que esse delta também eu vou encontrar com a dependência do epsilon, e ele vai cada vez mais também diminuindo esse raio aqui, e sempre está caindo cada vez mais próximo da vizinhança do L. Ou seja, esse limite existe e ele chama-se L, porque ele não está indo para outro lugar, senão se aproximando cada vez mais do L. Essa é a nossa ideia, tá, para funções de duas variáveis, tá? Mas se a gente subir aqui a dimensão para 3 variáveis, também vai ter a mesma ideia, ok? E já foi uma extensão lá de cálculo 1, só que lá a gente trabalha com essa aproximação em intervalos, porque a unidade de 2 pontos na reta seria a distância de 2 pontos da reta, vai ser o módulo, né, da diferença entre os 2 pontos. Aqui, como a gente trabalha no R2, então a distância entre 2 pontos é calculada por essa raiz que está aqui, que é a norma de xy menos x0y0, ok? Então, beleza. Vamos fazer agora um exemplo para a gente colocar em prática como é que se calcula um limite via definição. Bom, pessoal, então nós vamos fazer aqui agora esse exemplo. Vamos mostrar pela definição que o limite de x mais 2y é igual a 5 quando x e y se aproximam do 1 e 2, tende a 1, 2. Veja, pessoal, então nós vamos fazer esse primeiro exemplo com a função polinomial, porque é humanamente muito cansativo você fazer o cálculo via definição desse limite e mostrar, né, via definição, com funções um pouco mais, um pouco mais complexas. Então, nós usamos essa função aqui porque é uma função mais tranquilinha, tá? No máximo quadrado ou cúbica, é tranquila, essas polinomiais no caso, né? É mais tranquilo a gente fazer esse cálculo desse limite aí via definição. Mas em funções, por exemplo, hiperbólicas, funções trigonométricas, a coisa já começa a complicar muito, tá? Então aí a gente vai utilizar outras técnicas
certo? Que não essa aqui via definição. Então, beleza, pessoal, para começar, então lá a gente tem o seguinte, já pela definição, o que a gente pode imaginar? Quem é o domínio dessa função, tá? Porque a gente viu lá na definição que o domínio, a função, ela tem que estar definida, certo? Numa certa bola aberta. E aí o que acontece? Aí eu vou verificar se tem algum problema de restrição com essa função. Então, nesse caso aqui, o domínio dessa função, a gente não tem nenhuma raiz de índice par, não tem não é nenhuma função racional que possa ter uma possibilidade de dar indeterminação. Então, essa aqui é uma polinomial, ela é contínua, tá? Então, o que acontece? O domínio aqui dela vai ser todo o R2. Então, o que acontece? Como o domínio dela é todo R2, a gente pode dizer que essa função ela está definida para toda bola aberta de centro em 1 e 2 e raio R, tá? Então, qualquer bola que eu pegar no domínio, essa função aí ela vai estar definida para qualquer bola aberta com aquele centro que está lá, ok? Então, já não vamos ter problema com a situação de análise de ponto de acumulação e tal. Ela está definida para todo R2. Ok, então lá pela definição, o que acontece? Então, de fato, nós temos o seguinte, que dado um certo epsilon maior que zero, então nós vamos tentar encontrar um delta, certo? Dado um epsilon maior que zero, então existe um delta maior que zero, tal que acontece o seguinte, então vamos provar isso, ó, que a norma de xy menos 2, ou seja, isso aqui tem que ser positivo, e isso aqui, se for menor do que delta, vai implicar, isso aqui vai implicar que a distância de f de x, y, menos o limite que eu quero lá, que é 5, vai ser menor que epsilon, tá? Então, dado um epsilon maior que zero, eu vou mostrar que existe um delta positivo, tal que quando eu aproximar os pontos x, y do domínio para o centro daquela bola lá, que é 1, 2, quando isso aqui for se aproximando menor que um raio delta, lá na função, lá em cima, f de x também vai se aproximar de 5 com um raio menor que epsilon. Lembrando que a gente está no R2, você falar isso aqui é o mesmo que você dizer que raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado, raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado, menos y menos 2 ao quadrado, vai ser menor que delta, né? A gente está em duas dimensões, então medir aquela distância ali, encontrar aquela distância dos pontos x e y até o ponto 1 e 2, que é o centro daquela bola, é você calcular isso que está aqui, tá? Beleza. Então, pessoal, como a gente já viu lá em cálculo 1, nós vamos começar buscando a majoração, certo? Desse delta, desse epsilon e esse delta. Então, eu vou começar de onde? Dessa parte daqui, da parte final. Então, daqui eu vou ter o seguinte, vamos lá. Então, quem vai ser a minha f de xy? Minha f de xy vai ser x mais 2y, é a nossa função, menos 5 em módulo. Veja, pessoal, aí qual é a dica? Nós vamos tentar encontrar, certo? Montar essa situação aqui dentro do módulo, uma coisa onde eu faça com que o x se aproxime do 1 e o y se aproxime do 2. Então eu vou tentar fazer o quê? Montar coisas que sejam parecidas com x menos 1 e y menos 2. Sempre vai ser assim, a nossa ideia. Então o que acontece? Observando isso aqui, como eu quero que o x se aproxime do 1 e eu tenho que montar uma coisa desse tipo que está aqui, então o que é que eu vou fazer? Esse 5 que está ali, eu vou quebrar ele em duas partes. Então eu vou separar ele em 1 mais 4. E aí o x eu já vou fazer o quê? Já vou aqui, ó, já vou escrever como sendo x menos 1. Então daquele 5 que tinha ali, eu já gastei quantos? Já gastei 1. Então agora vai sobrar quantos? Vai sobrar 4. Porque eu separei o 5 em 1 mais 4. Então fica x menos 1
mais 2y menos 4. Dessa forma aqui. O que é que vai acontecer agora? Eu já consegui, já está legal aqui a parte do x está tendendo a 1. Então eu vou calcular essa distância aqui, ó. O x sempre indo para 1. Agora aqui não consegui encontrar da forma lá y se aproximando 2. Mas é claro, porque eu posso melhorar aquilo ali, posso fazer uma fatoração. Então isso aqui vai ficar como sendo x menos 1, mais, coloco o 2 em evidência, e aí fica y menos 2. Tá vendo aí? Então já consegui fazer a fatoração lá, já apareceu o que eu quero, que é o y aproximando do 2, que é para fazer essas majorações. Bom, aí lá da desigualdade triangular, ó, da desigualdade triangular, a gente já viu lá em vetores, viu em cálculo 1 também, da desigualdade triangular, eu vou separar esse módulo aqui, tá? Em essa vou separar nessa parte mais essa parte. Então esse módulo aqui eu posso dizer que é módulo de x menos 1 mais 2 vezes módulo de y menos 2. Eu vou dar pular aqui uma partezinha, uma passagem, mas eu vou explicar a vocês. Porque aqui a desigualdade triangular, eu separo isso mais isso. Mas o 2 já saiu do módulo. Por quê? Por causa daquela propriedade também que diz que módulo de A vezes B é igual a módulo de A vezes módulo de B. Então aqui era para ter ficado módulo de 2 vezes módulo de y menos 2. Mas aí a gente já... O 2 é positivo, então o módulo de 2 é o próprio 2. Então já vou ganhando aqui uma passagenzinha, tá? Beleza ou não? Então cheguei ali naquela situação que tá ali. Aí o que acontece? Então agora eu já começo a analisar algumas situações. Agora eu já vou começando a encontrar uma majoração para esse rapazinho daqui, para esse módulo. Por quê? Porque a gente sabe o seguinte, ó. Vejamos, como eu posso majorar módulo de x menos 1? Módulo de x menos 1, isso aqui eu posso dizer que é menor ou igual do que raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Eu posso dizer isso. Por quê? Porque se eu esquecer, se o y for 0, por exemplo, o que vai acontecer? Acontece a igualdade, que isso aqui nada mais é do que módulo de x menos 1. Módulo de x menos 1 é igual a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado. Então, como aqui ainda tem esse pedaço para a região onde o y não é 2, por exemplo, se y for 2,1, 2,1 menos 2 vai dar 0,1 ao quadrado. Então aqui vai acrescentar alguma coisa, então torna-se maior do que o módulo. Então eu posso garantir isso aqui. Ora, mas eu estou provando que vai existir um delta, tal que se isso que está aqui, olha, for menor que o delta, então isso vale. Aí o que acontece? Isso aqui eu estou assumindo que é menor do que delta. Então, isso aqui, ó, eu estou assumindo que é menor que delta. Então, se esse é menor ou igual que esse, e esse é menor que esse, então eu posso dizer que esse rapaz aqui também é menor que delta. Ok ou não? Aí daqui eu já posso dizer que esse rapazinho daqui, ó, que esse módulo daqui, ele é menor que delta. Então daqui eu já posso tirar, ó, menor do que um delta. Fica agora a outra parte. A outra parte, módulo de y menos 2. Eu posso dizer que isso é menor ou igual do que raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Ora, nos casos onde o x é 1, isso aqui vai dar 0, então vai ficar módulo menor ou igual que raiz quadrada do parênteses ao quadrado. Então, nada mais é do que igual. Mas caso esse x seja um pouquinho diferente, seja diferente do 1, aqui já vai acrescentar algum valor decimal, o menor que seja. Mas aí já fica maior que esse. Então isso aqui é menor ou igual que isso. Isso aqui, lá, pela definição, pela nossa hipótese, a gente está imaginando que aquilo ali é menor que delta. Então isso aqui é menor que delta. Então se esse daqui é menor ou igual a esse, e esse é menor do que esse, então esse primeiro também é menor que esse. Então daqui a gente tem que esse rapazinho daqui também, ele é menor
do que delta. Ora, esse é menor que delta, esse é menor que delta, então esse é 1 delta mais 2 vezes esse delta, então aqui vai ser menor que 3 delta. Chegando aqui, pessoal, então, praticamente a questão já está assim, desenhada, né, na sua resolução. Por quê? Porque eu tenho que fazer o que agora? Como eu tenho que encontrar a relação de epsilon com delta para que a coisa dê certo, então agora, eu vou chamar isso aqui, tudo bem. Agora, tomando o delta como sendo epsilon sobre 3, tá? Por quê? Porque na nossa ideia lá final, quando a gente for fazer a verificação, eu vou pegar esse delta que está aqui e vou substituir aqui na nossa verificação. E aí quando eu colocar, tirar esse delta, substituir esse delta, aquele delta lá, desculpa, por esse delta aqui tomado como sendo epsilon sobre 3, 3 com 3 vai ser cancelado, então vai dar certo. Então quer dizer, chegando a parte mais complicada da questão é você montar essa relação aqui de majoração para encontrar aquela majoração lá para aquele delta lá. Encontrando aquela majoração, você já sabe que o delta ele vai ser sempre o epsilon dividido pelo rapaz que está multiplicando ali, tá? Pelo número que está multiplicando lá. Então, pessoal, veja, nós vamos para onde agora? Nós temos o seguinte, que se raiz quadrada, agora tomando isso aqui, se raiz quadrada, se isso aqui é maior que zero, e raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, tá vendo, ó? Ok? Vejam aí. Então, se isso aí é menor que delta, então isso aqui vai implicar que módulo de x menos 1 é menor que delta, módulo de y menos 2 vai ser menor que delta. A gente já viu isso aí. Logo, eu posso de x menos 1 mais 2 vezes módulo de y menos 2, isso aqui vai ser menor que 3 delta, tá? E aí o que acontece? A gente vai trabalhar praticamente caminhando com a volta, tá? Daquilo ali para fazer a verificação. Ora, pela propriedade do módulo, eu posso colocar isso aqui como sendo um módulo de x menos 1. E aí agora eu vou encaixar esse 2. 2 é positivo, então vai lá para dentro do módulo. Módulo de A vezes B é igual ao módulo de A vezes módulo de B. Então aqui o 2 é positivo, então 2 em módulo de 2 tem o mesmo valor. Então eu posso colocar o módulo aqui e já jogar lá para dentro. Isso fica 2 que multiplica y menos 2. Isso aqui menor que 3 delta. Beleza? Aí o que vai acontecer? Ora, vamos pensar. Se isso que está aqui, ó, isso que está aqui, se ele é menor do que 3 delta, isso aqui é menor que 3 delta, então eu vou tirar isso aqui e vou escrever isso que está aqui, que ainda é menor ou igual. Se esse é menor, eu vou escrever agora, no lugar disso que está aqui, uma coisa que ainda é menor ou igual. Então essa relação continua valendo, tá? Beleza ou não? Esse tem um certo valor que é menor que 3 delta. Se eu pegar uma coisa que é menor ou igual a isso aqui, não continua valendo a desigualdade? Continua. Então daqui eu vou escrever módulo de x menos 1 mais, já fazendo a continha aqui, ó, 2y menos 4 é menor que 3 delta. E aí, pessoal, para a gente finalizar a coisa, o que vai acontecer? Eu vou montar de forma que fique o quê? F de x menos 5, tá? Então eu vou voltar para que fique f de x menos 5. Então isso vai ser módulo de x mais 2y menos 5 menor que 3. E aí, como eu vou tomar o delta? Agora, como eu vou tomar esse delta aqui, ó, vou tomar ele como sendo epsilon sobre 3. Então fica 3 que multiplica epsilon sobre 3. Cancelando isso aqui, nós vamos ter nada mais nada menos que o que a gente estava procurando, que era módulo de f de xy, que é essa parte daqui, menos 5 menor que epsilon. E aí está provado
que o limite de x mais 2y, quando x e y tende a 1, 2, que é o centro, que é o ponto de acumulação daquela bola aberta, o resultado realmente dá 5. Então, agora é responder os exercícios que ficaram faltando, tá? Beleza? Valeu, até a próxima.